Ei, galera, seja muito bem-vindo. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar do encontro 2. No primeiro encontro, você trabalhou a parte muito emocional, você jogou a galera para cima. Então, lembra de uma coisa que eu queria deixar claro. Você vai trabalhar todas as emoções, então não é todos os seus encontros que a galera vai vir e você vai jogar para cima. Vai ter sessão que vai ser uma porrada, e é uma porrada mesmo. O mapeamento não tem como, sabe, levar muito, porque ele vai criar uma reflexão, ele vai mostrar que o cara não está bem. Então, com adolescentes e jovens também não é diferente. Só que você deve criar uma conexão mostrando para eles o seguinte, ó, você tinha limitações, agora eu estou te mostrando como é que você está, e a partir da próxima aula eu vou te dar ferramentas para você se levantar, para você mudar o seu estado emocional, para você estar crescendo emocionalmente, tá? Então é bom lembrar que a aula 2, o encontro 2, é uma conexão com a primeira, com a terceira, tá? E nesse encontro, o mapeamento ele demora. Então, assim, a gente demora muito tempo para fazer com eles. Então, não dá para colocar muita ferramenta. É o mapeamento. Você abriu, chegou ali, fez rapidamente, conecta a pessoa, mapeamento. Quando terminar o mapeamento, porque depende de cada grupo, por exemplo, eu já fiz com um grupo que demorou 30 minutos, estava pronto. Agora, tem grupos que demoram mais. Eu já fiz de 30 a 1 hora. Olha só, é o dobro do tempo de alguns grupos. Então, a gente tem que respeitar. Tem gente que precisa de um tempo mais para processar, você faz a pergunta, a pessoa demora para fazer a anotação, para marcar. Então, não entre com aquela coisa de muito forçado, tá? Outro macete, as perguntas para adulto é um, as perguntas para adolescente é outro. Se você tiver um grupo muito infantil, é importante que nesse grupo infantil você veja se você consegue criar outras perguntas também para estar lá. Lembra que você não deve tirar perguntas, você pode acrescentar ou pegar aquela pergunta e colocá-la mais infantil, mas não pode deixar sem. Lembra que o mapeamento, além dele pegar várias áreas, o macete dele, para você que já fez a parte de inteligência emocional, é a onda. São perguntas iguais ou perguntas parecidas do mesmo tema. E ele vai dando porrada. É isso que vai abrir para você entrar no inconsciente e a pessoa te responder. É por isso que quando você pergunta a alguém, por exemplo, quando falo nisso, eu lembro a expressão bíblica, né, de Pedro. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então, assim, repetida vezes a mesma pergunta, né? Aí a pessoa para pensar. Ela vai pensar no que te responder. Se eu chegar para você e te perguntar, você é feliz? Você vai na lata. É uma resposta pronta. Agora, se eu vou para você, você é feliz? Assim, de verdade mesmo, quando você para, quando você está sozinho, quando você está só você e você é feliz? Quando você está no seu trabalho, quando você está fazendo, quando você está lá no seu dia a dia, você é feliz? Quando você está dentro da sua família, ou seja, a pergunta você é feliz, ela está em todas, mas eu vou adaptando e eu vou mexendo com isso, beleza? Então, é importante que a gente tenha isso em mente também, tá? Que precisa ser a onda, tem que estar a onda, senão não faz efeito. E a outra é direto, eu tenho que fazer o ciclo completo. Eu não posso fazer meia e paro a atividade para fazer meia em outro dia, não posso, ela tem que ir direto. Então, você tem que ir um certo ritmo para dar conta para fazer em 50 minutos. Beleza? Terminou o mapeamento, você pode brincar com as pessoas. Você só precisa fazer um link que não pode deixar de fazer. Qual é esse link? É lembrar para a pessoa o seguinte, olha, o mapeamento, eu sei, eu cheguei, por exemplo, na sala lá, fiz o mapeamento, falei, hoje a gente vai fazer um mapeamento para vocês se verem. E aí você vai ver se está com processo depressivo. Eu vou dar exatamente como é que vocês estão. E aí, o que acontece? Eu levo alguns mapeamentos para você ler os mapeamentos, para eles verem a análise geral. Então, seria o primeiro vídeo, o segundo vídeo que você vai ver depois desse. Eu fiz com os alunos de lá. Os alunos que não estavam presentes, eu gravei com os alunos que vieram à tarde, tá? Então, depois desse vídeo, você vai ter o vídeo 1,
que é a aplicação do mapeamento, e o vídeo 2 é a análise dos mapeamentos. Então, você sempre tem que ter alguns para projetar, tá bom? E no final, você sempre tem que fazer a conexão. Gente, eu sei que essa aula foi pesada, eu sei que essa aula doeu. Então, agora eu queria que vocês refletissem, porque eu estou vindo para cá para ajudar para que vocês façam um processo de mudança. E é isso que nós vamos fazer nos outros encontros. Então, você tem que ligar, até para ele ter esperança. E aí você pode falar, lembra da aula anterior? Lembra do nosso encontro anterior? Que lá no braço vocês conseguiram quebrar? Então, eu estou dizendo agora, afirmando para vocês, que como vocês conseguiram fazer no braço, vocês vão conseguir fazer os próximos. Eu só preciso que você nos acompanhe. Tá bom? Quem está presente? Altenor, Jeane, Braulio, vocês têm alguma pergunta sobre essa parte que a gente acabou de falar? Tem alguma dúvida? Então, ó, eu fechei os áudios, pode abrir os áudios. Recapitulando, o segundo encontro é só mapeamento. Você pode fazer qualquer coisa no final, pode dar lanche, pode fazer o que for, mas o mapeamento tem que ser feito logo de início para você ter tempo, porque se demora, você consegue concluir. Mapeamento, análise e depois o link. Aula anterior, vocês conseguiram desbloquear o emocional. Próximas aulas, vocês vão destravar. E lembra que hoje doeu, e é verdade, não é bom. Então, criar esse link. Vamos lá, perguntas. Podem ficar à vontade para falar. Ah, a gente sentia... Eu tive um desafio, Marcos, por exemplo, quando nós já aplicamos também o mapeamento, quando a gente vai perguntando ali, né? Você é isso, a gente vai citando, né, aquelas situações ali, e a tendência é um bocado deles dizer sim, não, olha, a resposta não é para você só. É você só que responde. Olha, não olha para o papel do outro. Cuida da tua vida, não pode cuidar da vida do outro, tá? E a gente vai, mas mesmo assim, eles, quando você faz pergunta, alguns parece que está tão forte, tão doído lá dentro, que ele já... como seus pais, então ele, não, e quer extravasar, né? Mas depois a gente foi de forma mais leve. Eu comecei até a pegar um pouco pesado, a Giane falou no meu ouvido, calma, vai devagarinho. Porque no nosso caso lá, como eu estou fazendo a aplicação, mas eu também, digamos, eu sou uma autoridade sobre eles, né? Eu sou oficial de gestão educacional, então às vezes dá aquela vontade de dar uma apertada mais forte, mas já estou treinando que naquele momento ali eu sou apenas o terapeuta, né? Então, e tem um ponto que é importante que você está fazendo em grupo. E aí o que acontece? Você trabalhar em grupo é diferente de trabalhar individual, porque quando você está em grupo, você não consegue atender a individualidade do sujeito, né? Você não consegue falar ali, tipo assim, se ele tem algo, para ele ir lá e te falar algo bem específico. Então, tem que tomar cuidado para ser mais leve, né? Porque você está tocando pontos ali, como você colocou, eles estão tão feridos que eles não têm vergonha de falar, porque eles estão precisando de ajuda. Então, toda vez que eles podem falar do tema, que eles podem, é como se eles estivessem gritando por socorro. Então, você não pode deixar de fazer, porque quem assiste a minha aula de mapeamento vê que eu falo que tem que fiar o dedo e rodar. O cara tem que sentir dor. Isso quando você está sozinho, né? Então, com os adolescentes, nesse caso, que é coletivo, você vai fazer ele sentir dor, mas você não pode apertar tanto, porque senão ele pode explodir fora da escola. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, vai ali. E um ponto que é importante, que a gente faz desde o início, mas aqui é bom reforçar. Deixe o seu WhatsApp com eles e deixe claro com eles assim, ó, você está no processo. Se você entrar em qualquer tipo de crise, você manda uma mensagem para mim, para ele saber que você tem como apoio, para ele saber que tem um apoio ali. Fala, não, ó, você manda, eu vou te dar o retorno depois. Eu vou falar diretamente para você. Por exemplo, todos os alunos da escola que participaram comigo têm o meu WhatsApp. Eu criei um grupo de WhatsApp, coloquei todo mundo, mandei para eles o link e eles entraram.
Então, quem quiser ajuda, eles têm o meu contato pessoal. Isso é importante para dar segurança para eles. Ok? Perfeito. Tem Ainda alguma... não fizemos, mas vamos fazer. Isso a gente vai fazer, não fizemos ainda. Vai lá, Braulio. Marcos, uma coisa que eu achei interessante foi o Fala, seguinte, gente. né? É que na experiência que eu já tive em fazer mapeamento emocional em grupo, às vezes até assim com o casal, eles mascaram muito, né? O adulto ele mascara muito, ele coloca as notas lá em cima e à medida que o Altenor ia fazendo o mapeamento, eu ia fazendo umas perguntas, nós fizemos juntos, né? E eu ia andando, o Altenor ficava mais, o Altenor ficou na frente do auditório e eu fiquei mais no fundo do auditório, né? E eu vi assim que eles colocaram as notas muito baixas. Teve uma mocinha lá, uma adolescente, que me chamou e falou assim: eu posso dar 0 aqui? Isso aí. Eu posso dar 0 aqui? Então, eu vi assim um grito desesperado por socorro. Várias delas ontem que eu estava sozinho, várias perguntas, mas eu posso dar 0 na saúde, por exemplo, né? Eu posso dar 0? Eu falei, na saúde não, porque 0 você estaria morta. Para botar 0 na saúde, você teria que estar prostrada, talvez, em cima de uma cama aí, sem poder nem se mexer, né? Tem que ter uma nota aí para a saúde, senão você nem estaria aqui, né? Eu fui brincando com eles, né, e tal. E uma coisa que nós fizemos, mas nem sei se seria o caso, mas eu recolhi o mapeamento deles ontem. O pessoal que fez na terça, eu recolhi na terça, eu tirei uma cópia para mim e devolvi na quarta. Aí quem fez ontem, aí eu recolhi, aí tirei uma cópia para mim e devolvi, mandei o monitor devolver todos para todos eles lá na sala hoje. Que aí eu posso pegar e acompanhar um a um, até ver quem tem aqueles picos mais altos, até chamar para um atendimento personalizado, né? Sim, e o legal é que você tem aí agora uma ferramenta para você discutir com a escola temas para reuniões. Aham. Por exemplo, você vê ali que tem muita gente com problema em uma área X. Isso aí é um material para você falar bem assim, olha, eu gostaria de trazer alguém para falar específico nessa área, entendeu? Funciona como uma pesquisa, né? Isso. Além de ajudar nas outras áreas que nós trabalhamos, ela serve, ela dá apoio para que você tenha argumentos para dizer assim, olha, eles estão precisando trabalhar essa área. Então, quando eu fiz semana de oração na escola, eu usei isso como uma ferramenta. Então, eu fiz a semana de oração, né? Fiz o programa, e aí virei para a escola e falei, ó, seus alunos estão assim. Eu tirei os nomes para preservar, né? Eu tirei a parte de cima, Aham. mostrei só o quadrado do mapeamento, salvei vários e falei, ó, tá aqui, ó. Eles estão desse formato aqui. Eu não posso te apresentar por aluno, porque aí né, eles confiaram em mim. Eles estavam fazendo comigo. Eu não posso socializar uma ferramenta que eles me deram, porque coisa. Mas você levar só o resultado e mostrar isso é válido. Eu fiz e, por isso, tive abertura para fazer outros projetos lá. Então, é importante você ter isso daí, sim. É bom, foi uma boa. Legal. Beleza? Braulio, você quer fazer alguma Ah, pergunta? sim, Marcos. Pode falar. Eu não assisti ao primeiro programa que você fez, né? Estou chegando hoje, então eu queria só uma dúvida. O mapeamento é esse mesmo que a gente apresenta para os casais, A para folha, pessoas adultas? a folha as perguntas não. Você vai poder ver a gravação depois. Depois desse vídeo, eu vou te dar o link para você entrar no programa. Ah, Debaixo tá. desse daqui vai ter aplicação e coisa. Aí você vai ver que as perguntas são diferentes, elas são aplicações diferentes. Mas Então, para criança e adolescente, são outras perguntas, é as isso? perguntas mudam. Se você for Ah, ok. criança, eu já fiz com criança. Aí as perguntas são mais infantis ainda. Você vai, Ok. você vai trazendo para a infância, a forma de falar é um pouco diferenciada. Então, se você por exemplo, agora eu vou fazer, o Altenor e eu, nós fizemos com o 9º ano. Agora eu vou fazer de 6º ao 9º. Minto, vou fazer
parece que eles querem que eu faça com quarto, quinto, que são quarto e quinto, acho que é quarto e quinto, e depois sexto ao nono. Então, se isso fechar, aí eu vou ter que adaptar algumas perguntas para essas crianças do quarto e quinto ano. É mais infantil. Quanto mais infantil, mais a forma de fazer a pergunta é mais infantil. Até os nomes pode mudar. Por exemplo, relacionamento amoroso. Então, assim, você tem que falar mais de um contato com o pai, de brincar com o sexo oposto, entendeu? É mais aquela ligação. Relacionamento afetivo, né? Isso, aí a gente pode mudar o nome para os bem mais novos. Agora, de sexto ao nono, não é um problema você falar com eles de relacionamento amoroso. Por quê? Porque muitos deles, dependendo de escolas, eles já estão namorando. Eles já falam sobre isso. De sexto ao nono ano, pode tranquilo. Você pode entrar com isso mesmo. E a faixa etária de idade é quanto? Você está falando aí de crianças de 10, 11, 12, 13. 12 até 14 anos, por aí. Então, é tranquilo. Você pode entrar numa boa, porque eles já estão vivendo isso, entendeu? Você tem crianças com 11 anos, meninas grávidas. Eu fui fazer agora com os desbravadores, lá, que é a idade, né, de 10 a 15 anos, e a galera me pediu, a gente falou sobre sexo. Tinha gente que teve crianças que me perguntaram sobre o homossexualismo. Então, assim, não tenha medo de entrar no assunto com eles e fazer as perguntas de relacionamento amoroso, porque eles já estão mesmo conversando sobre isso. Eles conversam, a gente é que tem uma ideia, não, é muito inocente, alguns pais estão assim, e perdem o momento de ensinar da forma correta. Beleza? E sem contar, Marcos, que quando chega nesse ponto, a experiência que eu tive, eles fazem uma festa na sala, quando você toca relacionamento amoroso. Eu falei, ó, eu sei que vocês... Eu brinco, né? Eu brinquei. Eu sei que vocês nem têm namorado ou namorada, não é verdade? Aí eles fazem aquela festa, né? Aí a gente vai perguntando, né? E eles vão... Aí algumas já querem dizer, não, mas eu nem tenho namorado. Aí eu digo, tá, você vai marcar a nota o quanto você se sente bem em ter ou não ter. E eu explico direitinho, eles vão entendendo, né? Gente, não tenham vergonha de perguntar. Eles querem, eles estão ansiosos para conversar sobre isso. Toda vez que faz uma pesquisa com as crianças sobre o tema, esse tema ganha. Às vezes eu vou para algum distrito, né, para algum local, uma igreja, uma entidade que a gente vai fazer o trabalho. Aí a gente fala, ó, olha lá e vê se eles querem falar sobre sexo, se eles querem conversar. Aí a pessoa, tem alguns que falam assim, não, mas eles são muito novinhos. Aí eu faz uma coisa, eu já sei que é a pessoa que está com problema. E aí, ou seja, ela não está conversando com as crianças vão ter problema nessa área. Aí eu viro e falo assim, faz o seguinte, só para desencargo de consciência, entre em contato com os pais e pergunta assim, olha, eles estão conversando, você vê que lá na escola eles estão comentando sobre isso? Você acha que isso pode, se a gente pudesse trabalhar nesse tema, seria legal? Aí é unânime os pais dizendo que tem que trabalhar. É unânime. Então, assim, às vezes é quem está na liderança que não sabe como abordar. Então, perceba, o problema não está nas crianças, está no adulto que não sabe abordar o assunto. Por isso que, na hora que vai abordar, lembra que a gente aqui só vai avaliar. Se for conversar com isso, é interessante levar um outro profissional que tenha formação na área para poder conversar com as crianças numa boa. Beleza? Fechado? A questão é que essa molecada, né, eles através do celular em mão, eles sabem de assunto que, muitas das vezes, a gente com 60 anos fica ruborizado e eles não estão nem aí, né? A verdade é essa. Porque passou a ser comum, eles discutem isso. Passou a ser comum, isso. Discutem sobre esses assuntos. Está indo para eles conversarem. Nós achamos que na nossa época a gente não conversava. Eles conversam. O problema é que eles não conversam com os pais.
Eles conversam entre eles. Então, é importante que leve. E outro, não caia na aventura de você ir para lá, porque eles vão te fazer perguntas pesadas. Então, assim, o mapeamento é uma coisa. Fazer a palestra de sexualidade é outra coisa. Tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou colocar como bônus, se eu não colocar, vocês podem me cobrar. Colocar como bônus aqui um encontro que nós fizemos com 700 adolescentes, chamado Adoleases. E dentro desse encontro tivemos vários palestrantes, teve um momento da mesa redonda. Então, eu era responsável pela parte emocional. Então, assim, eu falei mais do que todo mundo lá, vocês vão ver isso na mesa redonda. Porque cada um falava, tinha educadores, pastores, professores, aí eles iam falando e depois voltava para mim. E assuntos assim, claramente sobre relação homoafetiva, como que se dá isso. Então, assim, eles querem saber, porque as pessoas comentam, eles querem saber. Eles não querem só ficar lá, a ideologia de, tá, mas como é que é isso? E eu estou sentindo isso na minha pele, eu sinto isso. Eu quero namorar com do sexo, o mesmo sexo. O que está acontecendo? O que pode ter acontecido? Como que está sendo isso? Então, eles querem perguntar. Sobre masturbação, ele tem um cara lá que fala que deve se masturbar, e ele viu o cara que é terapeuta dizendo isso. Então, assim, ele vai lá dizer. Então, por exemplo, na parte emocional, tem coisas que eu chego e falo assim, olha, você tem que tomar cuidado, porque quem olha para o órgão sexual só da parte física, ele tem uma forma de olhar isso. Agora, se você está olhando também pelo lado emocional da coisa, aí você vê que pelo físico não teria um problema, mas parte emocional teria. Então, aí eu cito problemas que eu falo bem assim, eu vou falar para vocês problemas que a gente enfrenta com casais. Ou seja, eu estou falando de pessoas lá na frente. Pessoa que se masturbava muito aqui, qual o problema dele lá no casamento? Aí eu começo a citar problemas emocionais que homens e mulheres têm depois. E problemas emocionais que jovem desenvolve por causa da masturbação, porque a masturbação é algo você e você. Né? E o sexo não é você com você, é você e o outro. Então, a masturbação nunca irá preparar uma pessoa para sexo. Nunca, não existe isso. Não tem possibilidade nenhuma, emocionalmente falando. Ao contrário, o aluno, e aí eu falo para eles, vocês podem ver que aquele que está direto se masturbando, ele se afasta do grupo, ele fica antissocial, porque ele vai ficando cada vez mais tímido, mais afastado, porque ele não tem o contato com o sexo oposto. Então, ele vai entrando nisso. Então, toma cuidado, porque quando for entrar nessas áreas sexuais, você vai ter muitos terapeutas sexuais que estudaram anatomia, que estudaram apenas o corpo e não estudaram o efeito daquilo na parte emocional. Tá? Então, façam os programas, mas não entrem. Se for para entrar, façam os cursos que a gente tem lá. A gente está disponibilizando, tem vários cursos no Master de relacionamento, tá? A gente está colocando material para dar palestra sobre isso. Beleza? Tem mais alguma pergunta ou a gente pode fechar esse segundo encontro? Para irmos para o terceiro. Pode ir? Ok. Pode. Fechamos? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui e espero vocês no próximo vídeo.